Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Tribuna na TV, né? Hoje contando com a presença da doutora Veridiana Tozek Santos, né? Vamos conversar sobre os direitos dos autistas, que é um tema polêmico que traz muitas dúvidas, né? E mais tarde com um jornalista, escritor, professor, historiador, Magru Floriano, que tem um currículo tão grande que se for falar tudo aqui a gente faça o programa só falando a respeito dele. Essa semana nós não teremos nenhuma informação sobre as ações dos vereadores, até porque os vereadores estão em recesso, a Câmara está em recesso, então não haverão sessões essa semana. E lembrando que ainda estão abertas, com vagas limitadas, o curso de inglês funcional, ali promovido pela Ação Social da Paróquia São João. As inscrições ainda estão abertas e devem ser feitas pelo WhatsApp, tá? Está chegando o final já das inscrições, o pessoal tem que correr, quem quiser aprender a falar inglês, para atendimento ao cliente estrangeiro nas nossas lojas, supermercados, restaurantes e hotéis. O telefone para inscrição é o 997238796. Repetindo, 997238796. Basta mandar uma mensagem para lá e dizer, olha, eu quero fazer inscrição para o curso de inglês, que o pessoal da Ação Social já vai promover a sua inscrição. Depois, no início do segundo bloco, eu retomo e repito o número, então quem não anotou, quiser anotar, vai correndo pegar uma caneta para a gente poder conversar sobre isso, tá? Bom, e nós agora vamos falar com a doutora Veridiana Tozek Santos, que é advogada. A senhora trabalha diretamente com autista ou não? Ou isso é só porque você é mãe de autista? Então, eu atuei já em algumas ações, tenho experiência na atuação em ações defendendo autistas, pessoas com deficiência, mas atualmente sou especialista na área de direito das sucessões. E a ideia, falando sobre isso, é mais realmente traduzir os direitos, principalmente por conta dessa minha condição, né, de mãe de uma criança autista de 8 anos. Então a ideia é mais difundir esses direitos para que as pessoas tenham conhecimento, chegue a informação até quem precisa. E geralmente isso, quem toma frente isso é realmente quem vive, quem tem em sua casa, realmente alguém autista, como é o meu caso também, Sim, né, que a gente começa a se ligar nessas questões dos direitos e o que é que a gente pode fazer por eles, né? A princípio, o que é o transtorno do espectro autista? Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Em termos mais simples, nós podemos entender que o cérebro do indivíduo autista ele funciona de forma diferente. A questão é que esse transtorno ele pode gerar alguns prejuízos para a criança ou para o adulto. E esses prejuízos podem ser tanto na área da interação social, como na comunicação e no desenvolvimento como um todo. Apesar de muita gente pensar ser uma doença, na verdade ela é uma condição. E ela vai acompanhar esse indivíduo para o resto da vida. Então, por isso é tão importante difundir essas informações, para que as pessoas saibam que não tem cura, entretanto, tem tratamento para que a gente consiga fazer, quando a gente fala de crianças, né, com que esse indivíduo na vida adulta tenha autonomia, tenha liberdade de escolha, possa ter uma vida com mais qualidade mesmo. Certo. E quais são os principais direitos das pessoas com autismo no Brasil? Então, um grande marco surgiu em 2012 com a Lei Berenice Piana. Essa lei equiparou os autistas a pessoas com deficiência. Ela entendeu que o autista teria os mesmos direitos que a pessoa com deficiência, então ela acabou equiparando. Por isso hoje as vagas que a gente fala que há prioridade, na verdade são destinadas a deficientes físicos, na fotinho, normalmente, né, no símbolo. Entretanto, como o autismo é equiparado a uma deficiência, os autistas têm também direito a essas vagas prioritárias. E além disso, o direito à saúde, então as terapias, medicação, que muitos autistas tomam também, pelo SUS, e a educação, que nós vamos também conversar um pouquinho sobre isso hoje. Tá certo. Até pouco tempo atrás, toda ação que se promovia em favor do autista precisava do laudo. Vai lá no neuro e pega de um laudo, vai lá no neuro... Agora, pelo menos aqui na região, parece que o laudo é vitalício, é isso? Isso, tem uma lei do nosso município, desde 2021, que entende que o laudo pode ser com prazo indeterminado. Então, se não houver ali nenhuma prescrição médica ou menção de necessidade de renovação, não há por que se renovar este laudo aqui em âmbito municipal.
em âmbito estadual também. Já há uma lei desde 2017 que diz que os laudos para pessoas com deficiências que não é, né, o autismo, mas é equiparado e que são permanentes, que o autismo é uma condição permanente, não tem por que exigir um novo laudo a cada momento ou a cada determinado período. Então, os laudos têm prazo indeterminado, a menos agora, por enquanto, a nível municipal e estadual. Nacional não existe uma lei Por nacional. enquanto não há, por enquanto não há uma lei prevendo isso. Doutora, um dos grandes problemas para as famílias de autistas está na área da educação. É porque existe uma lei dizendo que o aluno, que o autista tem direito a um profissional que o auxilie na sala, em sala de aula. Isso geralmente é difícil para a família conseguir, Sim, não é? sim. É um direito que ainda, infelizmente, é realmente sonegado. Mas, se houver a prescrição médica, então é o médico psiquiatra infantil ou neuropediatra, o profissional que deve identificar essa necessidade, porque alguns autistas realmente não precisarão, mas aqueles que precisam, havendo a prescrição médica, é um direito, ou seja, não é um favor que a pessoa vai pedir para a escola, ter aquele profissional ali acompanhando aquela criança durante toda a fase educacional. Se esse direito não é concedido, depois de feitas as reclamações devidas, né, os protocolos, Secretaria de Educação em âmbito municipal, é possível buscar isso no judiciário. Até eu acho engraçado, porque como eu já atuei lá na área, eu sei que muitas vezes a família pede um agente de apoio em educação especial para acompanhar o autista em sala de aula, a educação diz que não, que a agente em educação especial é para atender as pessoas com necessidades diárias de vida, pessoa que precisa ser levada ao banheiro. Sim. Aí a família entra na justiça, a justiça determina que dê um profissional, aí eles determinam um agente de educação especial, ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Sim. Isso em âmbito da escola pública municipal. Mas a escola particular, então ela pode botar um profissional ali e cobrar do pai ou esse profissional? Não pode cobrar nenhum valor a mais. A escola particular também precisa fornecer, caso haja esse laudo médico e o pedido dos pais da criança, e ela não pode cobrar mais nenhum real por isso. Então, ela é obrigada a fornecer. E também, já entrando nesse assunto de escola, também não é possível negar vagas, né, à criança autista. Então, hoje existe uma lenda urbana que diz que há um limite também de autistas por sala. Em alguns lugares isso acaba se difundindo, mas isso na verdade é só um mito. Não existe limite de crianças autistas por sala e muito menos por escola. Então não é possível negar em decorrência da condição que foi noticiada ali pelos pais. Se isso acontecer, é discriminação, é crime, cabe denúncia, Ministério Público, enfim, tem que ir atrás dos seus direitos. Agora, a escola pode fazer o seguinte, né, especialmente nos casos das particulares, poxa, tem 3 alunos autistas numa mesma sala de aula. É preciso um profissional para cada autista ou um profissional pode atender aos autistas independentemente deles? A lei traz um acompanhamento por um profissional. A lei traz isso. Então, se nós formos pegar ao pé da letra, seria um profissional para cada criança autista. Vai muito também da necessidade, eu penso, da criança. A escola poderia propor aos pais que um mesmo profissional acompanhasse 2 autistas. Entretanto, o que a lei prevê é um profissional específico e individual para cada um. Outro assunto que também aqui em Itagé é complicado, porque nós temos aqui algumas entidades, né, tipo o CETEA, Centro Especializado em Tratamento do Autismo, que é do município, tem o SER da Univale, né, que dão aquele acolhimento ao autismo, mas eles chegam até o diagnóstico. Né? Então eles têm um atendimento também ali por 1 ano, e depois de diagnosticado, eles dão um laudo, os pais já viram só te vira. Nós temos a AMA hoje, que presta um serviço aí, né, bastante significativo na questão de oferecer as terapias, né, que o autismo, de forma geral, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e o município não tem um atendimento pós-laudo, digamos assim. Mas o autista tem esse direito garantido por lei pelo SUS, não tem? Não tem. Esse direito está garantido a todos pela nossa Constituição, que é o direito à saúde, um dos direitos básicos de todo cidadão. E se o município não consegue ter esse atendimento, que realmente é um atendimento, nós sabemos, né, intensivo, contínuo, de muitas horas, às vezes, de terapia por semana,
ele, se não conseguir conceder, vai ser demandado judicialmente através de uma ação contra o SUS, na verdade, e Estado, município e a União vão responder de forma solidária e vão ter que dar esse tratamento. Então, pode sim haver uma ação judicial e determinação judicial para que o município dê o tratamento prescrito pelo médico e, se não for possível, que seja então custeado pelo município numa clínica particular. Então quer dizer, se eu posso entrar hoje com uma ação exigindo, por exemplo, fonoaudiólogo, que é o que meu filho precisa? Pode. Posso entrar judicialmente no município? Obrigado. Pode entrar judicialmente, pode-se entrar só com o município, só contra o Estado ou só contra a União, todos solidariamente responsáveis por isso, e ainda é possível, caso não haja condições de custear um advogado particular, buscar a Defensoria Pública em Itajaí. Existem alguns requisitos para poder demandar pela Defensoria Pública, mas cumprindo esses requisitos que têm a ver com renda, com patrimônio, é possível buscar também um advogado sem pagamento de honorários através da Defensoria aqui em Itajaí, ali na Marcos Conder. Certo. E me diz uma coisa, se por acaso, eu tenho um caso do meu filho, que é autista, mas tem muitas famílias, pode-se entrar em conjunto, de repente, ou é uma ação individual? São ações individuais, porque cada indivíduo vai ter um tratamento diferente. Certo. E o juiz vai analisar cada caso. Possivelmente passarão por perícia, então vai haver uma perícia para cada caso, então entrar com uma ação coletiva, eu entendo que seria um pouco mais complexo. Em que pese possa haver demandas desse nível, por exemplo, através de ações civis públicas, do Ministério Público, para que o município conceda, para que o Estado conceda, mas a princípio a ideia é realmente ações individuais. Nessa linha de raciocínio, por exemplo, se eu tenho uma suspeita que uma criança é autista, mas eu entro lá no CTEA, é 1 ano e meio, 2 anos de espera, na fila de espera para começar a ser atendido, tanto no CTEA como no SER da Univale. Tá. Mas a criança não, perde 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de tratamento justamente por essa fila de espera. Eu posso exigir esse atendimento judicialmente também, de forma mais imediata? Eu entendo que sim, porque o Estado, o município, a União, precisam dar a saúde para os cidadãos. E se não é possível fazer, conseguir uma consulta com um neuro, com um psiquiatra, ela pode buscar isso judicialmente, sim, porque vai buscar a consulta, não vai buscar o diagnóstico. Não tem como obrigar, obviamente, o médico a dar o diagnóstico, ele só vai dar se no exame clínico ele entender que realmente a condição prevalece. Mas poderia vir a buscar os seus direitos através do ingresso de uma ação para conseguir a consulta. Porque é isso que seria necessário. Alguns médicos realmente pedem, antes de dar o diagnóstico, que se faça algum início de tratamento ou início de análise mesmo. Mas o médico pode dar um diagnóstico direto, assim, porque, por exemplo, no CTE e no SER, eu sei porque o meu filho fez pelo SER da Univale, foi um ano de tratamento mesmo, de terapias, prolongado para dar um diagnóstico muito bem fundamentado, aliás, do SER, que deram um diagnóstico dizendo todos os estereótipos que ele possui, onde que ele precisa de mais tratamento, onde que ele já tenha mais avanços, E o médico só olhando numa única consulta consegue dar um diagnóstico? Sim, é possível. É possível porque o exame ele é totalmente clínico. Então, basta as perguntas corretas para os pais, para o cuidador, a análise ali da criança, a verificação se ela preenche alguns tipos de comportamentos e também a fala dos pais para que o médico possa, sim, atestar numa primeira consulta o diagnóstico. Certo. E os planos de saúde, eles podem, por exemplo, diagnosticado com autismo. A gente sabe que o SUS tem a obrigação, então, de dar esse suporte. Mas o plano de saúde é obrigado a dar esse suporte para autistas? Também, mesma coisa. Então, a partir do momento que eu tenho um plano de saúde, a criança já tem, obviamente, essa condição, afinal, ela nasce com essa condição que acompanha pela vida toda, ela pode buscar, sim, as terapias através do plano de saúde, não importa quantas terapias semanais o médico prescreveu, o plano é obrigado a custear, a fornecer todas elas. Antigamente se tinha uma discussão falando em limitação de terapias semanais, em horas semanais, mas isso caiu por terra, hoje não há limitação alguma, é obrigado a dar essas terapias, quantas forem previstas ali nas especialidades que o médico prescreveu. Prioridade. Hoje, até agora, a gente vê, existe fila prioritária para pessoa com deficiência, para idosos, para mães gestantes, e o autista também tem direito a essa fila prioritária. O autista também, a gente sabe, fala sempre, que o autismo não tem cara. Então, quando se trata de um autismo nível 1, nível 2 de suporte,
por vezes essas crianças passam despercebidos pelas pessoas e ninguém acha que existe ali uma condição que pode trazer vários desafios durante a vida. Então, pode acontecer um certo preconceito, digamos assim, mas é dever, então, das mães exigir que esse direito seja respeitado e utilizar a fila prioritária para que seus filhos, que às vezes têm dificuldade de ficar ali aguardando naquela fila por muito tempo, possam ter um atendimento mais ágil. A gente até estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa e eu coloquei para a doutora Veridiana a questão de que essa prioridade em filas é para o autista. Mas às vezes tem o caso da mãe, vai deixar ele na terapia, no atendimento, e sabe que tem horário para voltar e coisa. Mas a mãe, o responsável pelo paciente, não tem esse direito à fila prioritária, só ao autista. Não poderá, não. O autista terá que estar junto para que ela tenha essa prioridade. É o que traz a lei, né? Então não tem como a gente ir de encontro à lei, vai ter que respeitar, vai ter só quando tiver. De repente o bom senso da mãe explicar para quem está na fila, gente, meu filho é autista, talvez ajude, né? Mas aí com certeza. Tá certo. Uma outra coisa que é um tanto complicada aqui. A gente vê pela internet muita gente fazendo programa, você sabia que autista tem direito a uma pensão, a um chamado benefício de prestação continuada, tal. Aí o pessoal que tem um filho autista, que gasta muito caro, porque as terapias são caras, particular, sim, vai ingressar, vai chegar lá e é barrado por causa de renda. Né? Realmente depende de renda, e como é que é feito esse cálculo? Então, nós queríamos que fosse para todas as pessoas, né? Porque nós sabemos que as pessoas que buscam um benefício não é porque elas querem um dinheirinho a mais, é porque elas têm muitas necessidades para atender às dificuldades da criança autista e precisam pagar por elas. E muitas vezes os tratamentos são caros, ou mesmo quando o tratamento é concedido pelo município, precisa do transporte para levá-las e tudo mais. E pensando nisso, há muito tempo atrás já existe uma lei que traz, então, essa possibilidade do benefício da prestação continuada, BPC. É um benefício assistencial, então não é aposentadoria, não é pensão, que concerne no pagamento para a pessoa de baixa renda de um salário mínimo, somente um salário mínimo. Ocorre que não é todo mundo que tem direito a isso. Só vai ter direito a esse um salário mínimo por mês a família que tiver ali uma criança autista ou mesmo um adulto, né? Mas que comprove que naquela família só terão pessoas, o valor da renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então, a título de exemplo, vamos imaginar uma família com 4 pessoas. Se ali naquela família tiver só uma mãe, um pai e 2 filhos menores, vamos imaginar que só o pai trabalha, a mãe não consegue trabalhar porque cuida dessas crianças, e ela vai buscar então esse auxílio. Somente vai conseguir se esse pai ganhar até um salário mínimo. Porque aí, se a gente dividir esse um salário mínimo, né, mais ou menos R$ 1.500 por 4 pessoas, eles estarão ali no limite do benefício e conseguirão. Se o pai ganhar um pouquinho a mais, R$2.000, R$2.500 ou até R$3.000, ele não vai conseguir esse benefício, ao menos ele não conseguirá de forma administrativa. Judicialmente, se ele conseguir provar que mesmo recebendo um valor um pouco maior do que o salário mínimo de R$3.000, ele tem muitas despesas mensais. É isso que eu ia perguntar, a justiça tem essa sensibilidade, sabe? Porque às vezes, hoje em Itajaí, um aluguel de uma kitnet está R$1.400, é praticamente um salário mínimo. Sim, seriam, né, somente pessoas de baixíssima renda realmente que teriam um benefício. Nesse caso, é possível ingressar na justiça, ingressa no judiciário, comprova todas essas despesas, vai haver ainda uma visita de um assistente social para comprovar essa situação, mas é possível ganhando mais, mas aí só no judiciário. Se tiver esse salário essa comprovação até um salário mínimo, aí é possível administrativamente, sem entrar na esfera judicial. Ir atrás de um advogado e esperar também para ter a concessão do benefício. Tá certo. Nós estamos falando aqui de direitos de autistas, dos autistas, mas os pais de autistas, para não ter algum direito trabalhista, algum direito especial para os pais do autista, ou pais, mães, né, cuidadores? Os pais, né, de crianças autistas, desde que sejam servidores em âmbito federal, municipal, estadual, conseguem, em alguns locais com uma lei já regulamentada, como Itajaí, como os servidores também do estado de Santa Catarina,
esse benefício de diminuir a sua carga horária. Aqui em Itajaí é muito comum que se faça 20 horas semanais e se receba exatamente os mesmos proventos das outras pessoas que cumprem uma carga horária maior. Obviamente, tem que comprovar que existe essa criança que depende, né, da pessoa, do servidor, então um filho ou mesmo alguém que tem a responsabilidade legal da criança, e comprovar que está fazendo o tratamento, que está frequentando as terapias, que está cumprindo a prescrição médica. Em Itajaí já existe essa lei regulamentando. E a nível estadual também, o Poder Judiciário de Santa Catarina também, federal também, e nos municípios, que existem vários aqui da nossa região que não tem regulamentação, aí a pessoa vai pedir administrativamente, vai ter negada a redução da carga horária e vai precisar buscar também no judiciário. A jurisprudência tem dado esse benefício sem reduzir o provento da pessoa, né, a remuneração, sem reduzir o pagamento. Isso já podia ser ponto pacificado, até em termos de legislação, mas... Deveria. Todo mundo fala também que a família de autista tem mais facilidade, tem isenção de impostos para aquisição de veículos. Isso é verdade? Só vale para veículos novos ou veículos usados também? Como é que funciona? Só vale para veículos novos a isenção para compra do veículo. Então, vai ter isenção de ICMS, que é estadual, e de IPI, que é um imposto federal. Então, claro, haverão limitações ali de preços, né, de veículos, mas é possível sim buscar esse benefício. E além dessa isenção desses impostos, que pode gerar uma economia bem importante, de até 30% do valor do veículo, é claro que veículos maiores vão ter um desconto maior, os veículos mais baratos nem tanto, é possível também buscar a isenção do IPVA. A do IPVA não importa, é carro novo, carro zero, não importa. É só buscar fazer esse pedido e buscar realmente não pagar mais esse imposto mensal. E como é que se faz essa compra? Também precisa entrar com advogado judicialmente ou a própria concessionária já faz esse trâmite de A concessionária faz, normalmente ela tem até pessoas ali dentro que já são especialistas nisso, que administrativamente vão resolver a situação. Então basta buscar a montadora, né? Tem que ser direto com a montadora, então a concessionária normalmente tem um funcionário da montadora que faz esse serviço. Administrativamente, normalmente eles mesmos resolvem, fazem os pedidos, para que se tenha, já se saia com o carro, já com a isenção. Nesse caso, o poder econômico, a burocracia é bem menor, né? Nesse caso, sim. Tá certo. E o autista pode usar vaga de estacionamento específico? Não? Pode. Ele vai utilizar aquela vaga que nós, né, às vezes só o símbolo ali do deficiente, mas hoje já bem mais difundido o autismo, né? O símbolo do autismo também, a gente vê aqui em Itajaí, em vários lugares, o símbolo já do autismo, vai poder usar a vaga prioritária, de novo, naquelas condições, né? Desde que o autista esteja junto com o condutor, ou o condutor seja o próprio autista, né? Vamos lembrar também disso. O autista, ele tem essa condição, entretanto, nós entendemos que ele tem capacidade civil. Então, fez 18 anos, ele adquire a plena capacidade para tudo. Para fazer o que ele quiser, para assinar contratos, para fazer empréstimos, para dirigir, para votar. Eu só vou realmente submeter essa pessoa, esse indivíduo, a um processo de interdição se ele tiver realmente condições que o impeçam de fazer determinadas escolhas. Mesmo sendo autista, em caso mais severo, ele já tem essa plena cidadania? Sim, ele vai ser considerado plenamente capaz. Aí, obviamente, atestada essa condição, normalmente os autistas nível 3, que têm realmente mais dificuldades, às vezes com deficiência cognitiva, intelectual, esses, se não conseguirem exprimir a sua vontade, vão buscar aí sim uma interdição para que eles tenham um curador que possa administrar os seus bens, falar em nome dele, aí sim nesses casos, mas essas são exceções. A regra geral é que a partir dos 16, por exemplo, né, já se possa votar e exercer alguns direitos, e a partir dos 18 seja plenamente capaz. Tá certo. E é verdade que o autista tem desconto em passagem de avião, de ônibus? Tem desconto. A gente sabe que é difícil, às vezes pode representar até um desafio para a família, né, viajar com uma criança autista, só que para oferecer a eles experiências, nós sabemos que
é necessário sair um pouco de casa e, em que pese possa ser um desafio, ao menos alguns benefícios, digamos assim, se terão para essas famílias. Então, para viagens aéreas, para passagens aéreas, o acompanhante vai ter desconto, vai pagar somente 20% do valor da passagem e o autista vai pagar o valor normal, mas esse desconto já vai representar uma quantia significativa e vai possibilitar, então, que a família faça essas viagens de ônibus também, interestadual, mas aí é limitado também, existe uma regra relativa à renda, mas existe sim essa possibilidade, então é um direito que também é previsto na nossa Constituição, que é o direito ao lazer. Eles também têm direito, obviamente, a isso. Esse direito ao lazer, por exemplo, posso ir no Beto Carreiro e pagar metade? Então, o que diz a lei federal, né? O autista, ele tem metade, meia entrada para os parques, para cinema, todos os locais que cobrarem ingresso relativos a entretenimento, né? Mesmo sendo instituição em particular? Mesmo sendo instituição particular. Certo. A regra é metade, 50% então do valor para o autista e 50% para o acompanhante. Essa é a regra. Entretanto, alguns lugares, como o Beto Carreiro, permitem essa entrada sem pagamento de valor de ingresso. Hoje é essa regra que vigora, né, no Beto Carreiro, a regra interna deles, não paga o valor e ainda o acompanhante teria 50% do valor de bilheteria. Isso é uma iniciativa deles, então? Isso é uma iniciativa deles. Vários lugares dão esse benefício aí de pagamento com isenção para a criança autista. Tá. Doutora, a gente está avançando no nosso tempo aqui, tá? Mas só para a gente terminar aqui. A gente já viu que o autista tem capacidade civil, então é possível sacar o FGTS para custear o tratamento do autista? Isso é algo que muita gente não sabe, mas se a família conseguir comprovar que precisa, que necessita desse valor para pagamento de terapia, para pagamento de medicamentos, para dar saúde, segurança para esse autista, ela poderá sim sacar, solicitar o saque do valor que já está depositado lá no FGTS, mesmo, por exemplo, continuando no mesmo emprego. Então é como aquele saque que algumas pessoas fazem para a compra de um imóvel, também as famílias poderão, hoje já administrativamente, para famílias que têm um autista nível 3 de suporte e através do judiciário para famílias com nível 1, nível 2. Bom, doutora, nós chegamos ao final desse bloco. Gostaria de agradecer a sua presença e deixar para as suas considerações finais para o nosso público que está assistindo aqui. Sim, eu gostaria de agradecer o espaço aqui, Adilson, acho que foi muito importante a gente difundir essas informações para a família. A informação, ela com certeza salva vidas, porque traz mais conhecimento e possibilita que as pessoas busquem os seus direitos, né? E não fiquem caladas também quando percebem que eventualmente em lugares que frequentam esses direitos eventualmente foram sonegados. Então, como é que o pai age? Por exemplo, eu não fui atendido esse direito, o que é que eu faço? Tem que procurar um advogado? Pode procurar um advogado, pode procurar o Ministério Público, que também responde, né, na defesa do povo, então ele pode buscar também o Ministério Público, fazer uma denúncia no Ministério Público, pode fazer um boletim de ocorrência, pode buscar a Defensoria Pública, que nós comentamos aqui, né, então todos aqueles casos que nós falamos, não pudemos nem chegar em outros assuntos tão polêmicos, né, como o bullying nas escolas, mas falamos um pouquinho da discriminação. É possível, então, denunciar em todos esses canais e buscar os seus direitos ou até não permitir que isso continue, que aconteça outras vezes, né? Gente, se a gente parar para falar no autismo, a gente iria ter assunto aí para 2, 3 ou 4 programas, mas eu queria agradecer a presença da doutora Veridiana, que é mãe de um filho autista, que graças a Deus, né, a gente vê o desenvolvimento pleno dele, muito feliz em vê-lo. E nós vamos encerrando agora esse primeiro bloco, nós voltamos em seguida com o jornalista e escritor Magru Floriano. Até mais.